Ho, 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 gente, sejam todos muito bem-vindos ao especial de Natal do Transa. Gostaram da nossa árvore de Natal? Se você estiver ouvindo esse áudio, liga o vídeo, vai fazer mais sentido. O episódio de hoje é um bônus, é uma transa natalina. Mas a ideia desse especial de Natal não é só por causa das festas que estão chegando. É também porque a gente vai dar um tempinho no lançamento da segunda temporada. A gente já lançou 3 episódios, que inclusive estão todos disponíveis no YouTube e no Spotify. E os outros 6 episódios a gente vai lançar no início do ano que vem. Mas, para vocês não ficarem com muita saudade, a gente decidiu fazer esse episódio juntando um pouquinho do tema do final do ano com o tema das masculinidades. E esse é o meu desafio. Eu fiquei pensando como juntar o tema do Natal, do final do ano, com o tema das masculinidades, que é o tema da nossa segunda temporada. E a solução é maravilhosamente simples. Filme de porrada no Natal? Hoje a gente vai falar de um dos meus filmes favoritos. A gente vai falar de 3 clássicos do cinema de ação e do cinema natalino também. Então se prepare pra gente mergulhar a cara na testosterona e pensar sobre o tema das masculinidades no cinema. Transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Pra começar essa transa natalina, a gente vai começar falando de um dos filmes que eu mais amo, o Rambo. Valeu, Natalina! Vamos lá! Antes de eu falar um pouquinho do filme, eu vou recapitular um pouquinho do que acontece. E se você ainda não viu o filme, vai por mim. Vai assistir, porque vale muito a pena. E que delícia que você vai poder assistir esse filme pela primeira vez. Antes de falar do filme, eu vou lembrar ele um pouquinho. Primeiro a gente tem o Sylvester Stallone chegando numa cidade desconhecida. Ele chega meio forasteiro, sem lugar, apenas com o uniforme do exército americano, uma faca e uma mochila nas costas. O Sylvester Stallone tá novinho, tudo em cima, maravilhoso. Rambo, em silêncio, vai buscar o amigo dele que lutou com ele na guerra e quando chega descobre que ele tá morto. Ele fica pela cidade meio que andando à deriva, até que um policial estranha a presença desse cara e começa a questionar, a perseguir ele e de alguma maneira escoltar ele pra fora da cidade. Só que o Rambo é grandão. E ele volta infringindo a ordem do policial. E é aí que o filme começa. Porque, sem nenhum motivo ou plot narrativo suficiente para criar uma treta, esses 2 caras arrumam uma forma de criar uma briga, uma grande disputa e mais, uma guerra civil numa cidade completamente pacata. E é extraordinário isso, porque realmente não tem nenhum motivo narrativo. É simplesmente isso que eu acabei de descrever que acontece e de repente a gente tem o Rambo correndo de moto, helicópteros perseguindo ele entrando na mata, comendo bicho na faca, os policiais morrendo, morrem mais de 120 policiais nesse filme. É uma guerra civil com explosão, com tiro, com metralhadora, com caralho a 4, com cachorro morrendo, só porque ele voltou para a cidade e 2 machos se peitaram. E o mais interessante é que passa 1 hora de filme e se o Rambo tiver falado 5 palavras é muita coisa. Porque ele fica num silêncio abissal, até porque ele é meio traumatizado de guerra. E os outros personagens masculinos, que na maioria deles são policiais, ficam basicamente se gladiando sem nenhum motivo aparente, sem nenhuma fala, nada acontece. Não tem nenhuma motivação, galera. É simplesmente um tanto de homem sendo homem. É tipo assim, eles ficam se gladiando por nada, eles ficam se auto-peitando, é como se eles estranhassem o próprio reflexo. Eles começam a querer provar uma masculinidade que ninguém colocou em risco. É simplesmente um tanto de gorila batendo no peito. E é isso que faz o filme do Rambo ser tão incrível. Porque ele mostra o ápice da masculinidade. Ele mostra o quanto é uma fragilidade quase que interna. A gente podia ver esse filme quase como se fosse um delírio na cabeça de um macho. É o que ele percebe do mundo. E por que ele acha que ele tem que destruir, detonar e fazer tudo um filme de ação. Só que as cenas de ação desse filme são absolutamente maravilhosas. Inclusive a da moto do Rambo, puta que pariu, ele vai empinando aquela moto, meu filho, é maravilhoso. Só que o Rambo é um veterano consagrado de guerra. Inclusive, o título no Brasil é Rambo Programado para Matar. O que faz todo sentido, porque nessa construção imagética e linguística do homem nesse filme, parece que todo cara é programado para matar. O que justifica um pouco do porquê eles criam uma guerra por causa de nada. Mas Rambo é um veterano de guerra que está muito traumatizado por ele ter vivido os últimos anos da vida dele como um soldado
e quase uma máquina de matar pessoas. E isso complexifica um pouco o nosso personagem, porque o Rambo, na verdade, é um cara traumatizado. Ele viveu os últimos anos da vida dele como um robô, feito para matar e para sobreviver. E ele foi vendo todos os amigos e companheiros de luta dele morrendo um a um. E ele volta para uma civilização que não entende isso, que não tem espaço para ele. E que ele acaba se vendo como um forasteiro mesmo, não só daquela cidade, mas da vida, do mundo como um todo. Porque eles programam os soldados para virarem essas máquinas mortíferas e depois o que acontece com elas? Então ele de alguma maneira sente que todo o papel dele social acabou. E ele já não tem mais relação, ele não tem amigos, ele não tem lugar, ele já não tem mais função. Então ele é isso, um andarilho que luta bem pra caralho. E é um gostoso. Eu era doido com o Rambo. E isso dá uma chavinha pra gente pensar algumas coisas. Porque no meio de toda essa porradaria, dessa explosão, dessas perseguição de carro, helicóptero, caminhão, moto, tem uma coisa. A gente vai vendo essas figuras masculinas completamente disfuncionais de lidar com as questões de uma maneira pacífica e mais civilizada. A gente vai vendo que essa incapacidade deles, na verdade, no fundo, tem uma série de questões não olhadas. Todas as figuras masculinas são extremamente violentas, mas também são extremamente traumatizadas. Os policiais também só fazem merda, assim, eles são muito toscos. É impressionante como o tempo todo eles vão metendo os pés pelas mãos. Eles meio que batem nele, prendem ele, aí depois vê que fizeram merda, aí falam que não, que na verdade eles tentam se justificar. Enfim, eles também estão defendendo a instituição e aí já é outra coisa. Mas não é só isso. Essa bagunça e essa guerra que eles vão criando, ela não é só por uma parte muito troglodita e um excesso de testosterona. É também porque eles estão buscando segurar e sustentar um lugar social, não só da instituição enquanto polícia, mas também enquanto homem, que eles acabam tendo que sucatear um tanto de coisa. Então é como se essa posição social fosse a ponta do iceberg. E lá embaixo tá tudo caótico. Esse excesso de raiva, esse excesso de violência, essa estupidez quase absurda, isso, na verdade, é um reflexo de várias coisas que eles não souberam colocar lugar e que eles sentem uma grande obrigação de sustentar. Até porque, sem isso, parece que eles sentem que eles vão perdendo o valor. Então, a gente vai vendo não só um veterano de guerra machucado, mas a gente vai percebendo um reflexo disso em todos os personagens masculinos. Desde o estagiário da polícia, até o chefe da polícia, ou até ao mestre do Rambo, que de certa forma foi quem o programou para ser assim. Só que isso nos dá uma chave para olhar esses filmes de uma outra forma. Porque ao longo do filme, a gente vai percebendo que esses personagens brutos, brucutus e completamente insanos, na verdade, têm outras camadas. E a gente vai percebendo isso por uma série de olhares, gestos, por esse silêncio masculino que dá conta e toma conta de tudo. E aos poucos a gente vai se sensibilizando por essas figuras. Até chegar no final do filme, quando a gente vê o Rambo chorando. E sim, galera, o Rambo chora. E eu acho isso o ápice. Isso aí eu acho grandão. Porque se homem não chora, o Rambo chora. E é lindo, porque no final do filme, depois de matar quase 300 policiais lutando no meio da mata com uma fucking faca, ele chora. O Rambo se rende. E ele fala do porquê que ele se sente tão desajustado. Porque ele foi programado para ser assim e ele se encontra sem lugar na sociedade. Porque ele viu todos os amigos dele morrendo. E porque ele não sabe o que fazer com toda a brutalidade e raiva que ele tem dentro dele. E isso é muito incrível. Porque os filmes de ação, de alguma maneira, vão estar representando o processo afetivo de elaboração e psíquico dos caras, a partir da porrada. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no segundo filme, que é o Duro de Matar. A dadinha foi foda.
Matar começa com o nosso querido amigo Bruce, que é um policial nova-iorquino que tá indo para Los Angeles visitar a sua quase ex-esposa e tentar passar o Natal em família. Só que a gente vai começando a sacar a personalidade de merda do personagem. Ele é cafajeste, ele é mulherengo, ele é meio grosso, ele se acha fodão, enfim. Ele chega ali no aeroporto tratando todo mundo mal, dando em cima de todo mundo. Isso porque ele tá tentando reconquistar a mulher dele. Até que ele chega no prédio enorme, super tecnológico, onde a mulher dele não só trabalha, como tem um cargo altíssimo. E a gente começa a entender que, na verdade, um dos motivos da separação e distanciamento deles é porque a mulher dele é muito bem sucedida. E ele não dá conta disso. Mas ele chega e tá rolando uma festa de Natal porque a mulher fodona dele fechou um contrato bilionário. Quando ele chega, ele é muito bem recebido pelo chefe da empresa, que fica tecendo elogios para a esposa dele, falando como ele é um cara sortudo por ser casado com uma mulher incrível dessa. E aí, eles se encontram. E a gente poderia esperar o Bruce sendo simpático, sendo amoroso. Mas não, ele é bem tosco e ele vai, todo machão, lavar o sovaco no banheiro da sala da esposa dele. Até aqui, nada de muito relevante acontece. A gente entende um pouco da dinâmica dos personagens e a gente não sabe como eles vão resolver isso. E é aí que os bandidos da Alemanha entram e vão tentar roubar esse valor bilionário que a empresa acabou de conquistar. Só que, quando os bandidos estão subindo, invadindo o prédio e meio que fazendo todo mundo da empresa se tornar refém, o Bruce Willis está lá no banheiro lavando o sovaco dele. E isso faz com que ele consiga escapar dos assaltantes. E ele acaba fugindo pela escada e ele começa a atentar os soldados e tentar parar com o que eles estão fazendo. Então ele vai sabotando o assalto. E é quando a gente vê cenas maravilhosas do Bruce Willis subindo pelo elevador, andando pelas estruturas do prédio, se escondendo, atentando com os assaltantes, enfim, uma obra-prima. Só que, nesse meio tempo, o Bruce consegue um walkie-talkie de um dos seguranças do prédio que foi morto lá no início do filme. E aí ele começa a contactar com a polícia local. O personagem do Bruce, que é o John McClane, e o sargento Al ficam se comunicando. E nesse meio tempo vai acontecendo uma coisa muito interessante. Os dois vão conversando no walkie-talkie e começando a falar sobre o dia a dia deles enquanto policial. O sargento está esperando a esposa ter a primeira filha dele, enquanto John McClane vai falando como ele sente falta de ser presente na vida dos filhos. E eles vão tendo conversas super sensíveis, enquanto a porradaria está comendo solta. E, no meio dessa ação toda, vai acontecendo uma coisa mágica. O John McClane, esse machão que lava o sovaco na pia e que é um cafajeste, assume que ele não conseguiu bancar o sucesso da mulher dele. E isso é incrível, porque a gente vê esse brutamonte que a gente julgava insensível conseguir falar e elaborar os seus sentimentos. Mas isso acontece porque a gente está num filme de ação. No cinema, o afeto masculino é representado pela ação. Então, de alguma maneira, esse tanto de porrada, de explosão, de perseguição é a ação necessária para que os afetos dos machos possam contaminar e se elaborar. E isso é muito interessante, porque os personagens começam muito mal resolvidos e aí vai tendo porrada, 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 explosão, carro, helicóptero, polícia, pá, 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 pá. E de repente ele começa a elaborar o que ele estava sentindo. E isso faz com que no final do filme ele consiga voltar pro casamento dele, conversar com a esposa e se tornar um bom pai. É inacreditável. Mas é muito maravilhoso também. Inclusive porque a última cena do filme é linda. Porque não é o John McClane com a esposa e com os filhos. É ele correndo em câmera lenta, indo encontrar o sargento Al. E tem papéis voando e uma música lenta. É basicamente uma cena de romance. Porque a gente tá vendo os dois amigos se encontrando. E eles, de alguma maneira, conseguiram se ajudar nessa barra que é ser um homem. E isso vai ser o gancho perfeito pra gente falar do nosso terceiro filme, que é o Máquina Mortífera. E esse é um dos meus favoritos reais, assim, da vida. Yo, pal, you got a minute? I'm here, John. Máquina Mortífera, antes de tudo, é um filme de amor. Ele tá falando de um amor muito forte, transformador e poderoso, que é o amor da amizade entre dois caras. E isso é uma coisa pra gente se atentar também.
Porque nos filmes feitos para mulheres, a gente raramente vê amizade. Ou filmes que debruçam inteiramente sobre a construção de um amor e de um afeto genuíno como amizade. Porque quando o filme é destinado às mulheres, o amor só ocupa o lugar do amor sexual e romântico. Mais o romântico, inclusive. E a gente esquece que a gente pode amar muitas outras coisas. Como a ação, os nossos amigos, a nossa família. E não esse ideal de família, do amor romântico, de ser mãe, etc. Mas que a gente tem outros amores. Isso nos lembra da primeira temporada. E é lindo ver um filme que abre tanto espaço para um amor de amizade. Mas como que ele faz isso? A gente começa com 2 policiais. Os dois são 2 policiais muito diferentes. Para facilitar. O Martin é o personagem do Mel Gibson, que é um policial branco, e o Roger é o personagem do Danny Glover, que é o personagem negro. E já começa revolucionário por aí. Porque o Martin é um policial completamente disfuncional. Ele é um cara meio suicida, completamente porco, desleixado. Enfim, ele é um policial completamente disfuncional, meio que nessa pose de galã. Enquanto o Roger é um homem preto com uma família completamente funcional. E isso é muito legal, porque geralmente a gente vai ver a representação das masculinidades pretas nos filmes ou como esses lugares da violência ou como esses lugares de disfuncionalidade. E nesse caso não, a gente está vendo um policial completamente correto, super sangue bom, com uma família feliz, bem estruturada, enfim, um homão da cor. E os dois vão se tornar parceiros para investigar um possível suicídio. Só que esse filme, ele já é um pouco diferente dos 2 outros. Para começar, os homens choram desde o início do filme. A gente vê o Martin chorando pelo luto da esposa. A gente vê o Roger acolhendo um amigo que acabou de perder a filha. A gente vê os colegas dele falando como o homem dos anos 80 é mais sensível, porque ele chora na cama. A gente pode até dizer que esse filme está olhando para outras masculinidades, o que é bem interessante. O filme vai se desenrolando, tem muita porradaria, mas também tem um pouco de noir, é um filme mais misterioso, é um filme de investigação policial. Eles acabam se envolvendo com uma história de tráfico, e nesse tanto de coisa que vai acontecendo, a gente vai vendo não só a amizade deles acontecendo, como também o amor transformando essas figuras. Fazendo com que uma figura que vê o mundo muito quadradinho consiga abrir mais a sua percepção e uma outra figura que é completamente disfuncional consiga se tornar mais sensível para si mesmo e para as outras pessoas no mundo. E a gente também vai vendo como esse amor consegue curar um pouco e auxiliar o processo de luto do personagem do Martin. E aí a gente tem a cena final do filme, que prova que esse filme é um belo filme de porradaria. Porque é quando eles conseguem resolver a situação, a polícia chega, eles prendem o bandido. E aí a gente tem a cena do Mel Gibson olhando pro vilão e falando assim, bora cair na porrada por 5 minutos? E agora, cara? Quer sair na porrada comigo? Eu acho ótimo. E aí eles caem na porrada. E aí tem um negócio de água na rua que estoura. E aí de repente começa uma chuva. E a gente vê esses 2 caras fortão se batendo sem nenhum motivo. Porque a polícia já chegou, o crime já foi solucionado. Eles podiam só ir embora pra casa. Mas porque isso aqui é um filme de ação. E eles vão entrar na porrada. Porque isso é uma forma deles, de alguma maneira, terem um ápice do afeto deles. E é uma cena linda, é uma cena de amor, de afeto, de tesão. A gente vê esses caras gladiando e a gente vê que aquela porrada é muito mais do que uma simples porrada. Ela é o momento de transformação final desses personagens. É um momento de transcendência pela porradaria. Às vezes tudo que a gente precisa são 5 minutos de porrada. Como arremate final, a gente vê a amizade se tornando família. E eles vão fazer a ceia de Natal juntos, completamente transformados e sendo uma versão muito melhor do que eles eram. Porque agora eles não estão mais sozinhos. É um romance da porra! Transa. Agora, para resumir um pouquinho o que eu tentei falar aqui, falando desses filmes. Eu acho muito interessante como o cinema de ação vai criar uma solução para o masculino. A masculinidade, de alguma maneira, vai elaborar ou destinar os espaços de afeto pela porrada. É como se fosse um território mesmo.
onde não é exatamente a psicologia, as palavras, a narrativa que vai tomar conta. Como nós, mulheres, muitas vezes fazemos. A gente elabora muito, a gente fala muito. E isso é maravilhoso. Só que o lugar da ação também tem seu valor. E é nesse processo que eles vão conseguir olhar para os afetos dele. E a gente consegue ver um pouquinho disso na vida real também. Quantos caras você conhecem que às vezes não conseguem falar exatamente sobre o que estão sentindo, mas vão fazer exercício, esporte, vão tentar buscar na ação, ou mesmo nos gestos que eles vão apresentar para a gente, uma forma de mostrar o que eles estão sentindo. Ou uma forma de elaborar um pouco de tudo que eles estão aqui dentro e eles não aprenderam outras formas de lidar. E eu acho que a gente também pode aprender com isso. Porque falar e ter que elaborar e criar processos narrativos o tempo todo, às vezes é um pouco cansativo. E um gesto, uma ação, até mesmo essa postura do silêncio, também podem ser lugares para a gente olhar para os nossos afetos de outras formas e com outras linguagens. Só que, em compensação, os caras também podem aprender a usar mais da elaboração, da fala, da demonstração dos afetos que não necessitem tanto de uma ação. Até porque nem sempre a gente vai ter o orçamento para ver helicóptero explodindo e muitas vezes, ou quase sempre, a gente não é o Rambo para matar 130 policiais e continuar de boa. Então, em vez de você explodir um prédio inteiro para conseguir conversar com a sua companheira, ou então entrar numa mata com uma peixeira para conseguir lidar com o seu trauma, ou cair com um cara na porrada para poder trabalhar o seu luto, você pode conversar. Você pode buscar olhar para os seus sentimentos, você pode chorar e sentir de outras formas também. Vai ser mais barato e mais tranquilo. Então por hoje é isso, gente. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até ano que vem, porque a gente vai voltar com 6 episódios continuando, investigando esse tema das masculinidades. Então, bora juntos e até ano que vem!